Um bom dia a todos, que Deus possa nos abençoar com uma fé inabalável nessa manhã e que Ele nos dê condições de botar em prática a nossa fé para honrar e glorificar o nome dEle. Nós estamos dando continuidade às mensagens no Antigo Testamento e hoje chegou o dia de nós falarmos de Raabe, uma mulher que tem muito para ensinar para as pessoas sobre fé. E eu gostaria de ler a história dela em Josué, capítulo 2, com você. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Ali diz assim: De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher, prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que, esta noite, vieram aqui uns homens, filhos de Israel, para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espionar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: É verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera sair ao eirado e os esconder entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado. E disse-lhes: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, peço, pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida do meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhes disseram os homens: A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão, e será, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: Desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar. Se, vindo nós à terra, não atares este cordão de escarlata à janela, para onde nos fizeste descer. E se não recolheres em tua casa contigo o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a tua família. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: Segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram.
e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E nós temos aqui também o versículo de número 24, que eu não coloquei ali, que diz o seguinte: E disseram a Josué: Certamente o Senhor nos deu toda esta terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Bom, queridos, esse capítulo fala sobre um momento crucial da história do povo de Israel. Um momento em que eles estavam decidindo como iriam entrar na Terra Prometida. Quais seriam as estratégias? Estavam tentando ter certeza absoluta de que Deus estava na direção daquele momento. Josué, estrategicamente, escolheu 2 homens para que eles fossem até a cidade de Jericó. E ele sabia que essa missão que estava sendo dada para esses homens era uma missão muito arriscada. Então ele faz isso secretamente. Nem mesmo o povo de Israel tomou conhecimento de que esses 2 homens estavam indo até Jericó. Ele não queria arriscar essa missão e correr o risco de que essas informações chegassem nos ouvidos de algum traidor ou chegassem nos ouvidos de alguém da terra de Jericó. 39 anos antes, quando o povo teve o seu primeiro contato com a terra prometida, Josué foi um dos espiões enviados para verificar se era viável tomar a terra. E Josué disse que sim, que era viável e que eles deveriam tomar aquela terra. Mas outros espiões disseram que não era viável, e a opinião desses espiões atrasou em 40 anos a entrada na terra prometida. Então, Josué sabia bem a importância da opinião de um espia. Ele sabia bem o quanto que isso poderia interferir numa batalha. E ele manda esses homens em segredo até a terra de Jericó. Quando esses homens chegaram à cidade de Jericó, eles encontraram uma mulher chamada Raabe. Raabe era prostituta, vivia numa vida de prostituição, e ao mesmo tempo que ela tinha esse hábito ruim, ela também cria no Deus de Israel de uma maneira fantástica. As palavras que saem da boca dela são palavras de alguém que realmente tem fé. E a opinião dela, o que ela fala para os espias, vai ser fundamental para a história da tomada de Jericó. O comentarista Moody, ele sugere que Raabe talvez fosse uma anfitriã que recebesse viajantes e pessoas da cidade em sua estalagem, que ela não trabalhava apenas como prostituta. Quanto à questão da hospedaria, é bem interessante porque sempre a gente pergunta por que os espias foram até a casa de uma prostituta e não até a casa de uma mulher de bem. Por que eles escolheram aquele lugar? Talvez porque ali muitas pessoas escolhessem aquele lugar para passar a noite e para descansar. Uma outra coisa também é que o rei, quando fica sabendo que um dos espias estava querendo entrar para vigiar ali, para espiar a cidade de Jericó, ele vai direto em Raabe e fala: olha, esses homens que estão aí entraram na sua casa, manda eles embora, porque eles são espiões. Então parece que ela era conhecida de alguma maneira, né? Hoje eu gostaria de destacar 3 atitudes que Raabe teve e mudaram a sua história. E essas atitudes, se nós repetirmos da maneira correta, também podem mudar a nossa história. A primeira atitude de Raabe foi crer em Deus. Não é possível saber a idade de Raabe quando ela encontrou com os espiões israelitas. Mas uma coisa parece ser realidade. Desde pequena, ela vinha ouvindo das coisas que Deus fez a favor do povo de Israel. Ela cita, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho. Ela cita também a derrota de 2 reis.
E isso eram coisas que estavam dentro do coração dela e que aumentaram a fé dela nesse Deus que Israel tinha. Segundo Raabe, essas histórias eram conhecidas por todo o povo de Jericó. E o povo dessa cidade temia os israelitas, temia chegar perto deles, porque eles sabiam o que Deus estava fazendo. Mas, ao que tudo indica, somente Raabe desenvolveu uma fé verdadeira, uma fé que gera mudanças em seu coração. Hoje, passado 3.500 anos da história do Mar Vermelho, nós estamos muito longe cronologicamente desse acontecimento. Mas Raabe estava muito próxima desse acontecimento. Os reis falavam sobre isso, as autoridades falavam sobre isso, o povo falava sobre isso. Era algo que realmente chamava muita atenção e tinha acabado de acontecer. Mas os milagres de Deus foram ignorados por uma boa parte, ou quase todos, os habitantes de Jericó. Eles temiam o milagre que Deus fez, mas não temiam o Deus do milagre. Eu fico imaginando quantas pessoas nesse mundo ouvem falar sobre os milagres de Deus, presenciam o milagre de Deus na vida de pessoas próximas e até experimentam pessoalmente os milagres de Deus, mas não dão a atenção devida ao Deus dos milagres. Raabe certamente era desprezada por sua profissão de prostituta. Certamente ela não era a moradora mais nobre da cidade de Jericó. Mas a crença dela no Deus vivo, a crença dela que Deus estava entregando aquela terra para os israelitas, fez com que ela salvasse tanto a ela mesma quanto a sua casa. Sabe, meu amado, Deus tem feito tantas coisas maravilhosas na nossa vida. Nós temos ouvido falar de tantos livramentos, temos ouvido falar de tantas bênçãos e milagres que só Ele pode fazer. E a questão se repete: como essas coisas que nós temos visto influenciam de fato a nossa vida? São apenas informações intelectuais ou são informações que descem do nosso cérebro para dentro do nosso coração? A segunda atitude que Raabe teve foi agir pela fé. Nós sabemos que a salvação vem pela fé, mas não é qualquer tipo de fé. É a fé na coisa certa, do jeito certo. A salvação vem pela fé que gera obras e que dá sinais de que é verdadeira e que está viva. É interessante que em Tiago, capítulo 2, versículo 25, nós vemos Tiago falando sobre fé e usando Raabe como o exemplo da fé que salva. Eu gostaria de acompanhar com você na tela. Aqui diz assim: observais que uma pessoa é justificada por meio das suas ações, não simplesmente por dizer que crê. Exemplo semelhante é o de Raabe, a meretriz. Não foi ela aceita por Deus pelas obras, quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por um outro caminho? Nós sabemos que a fé salvadora é a fé em Jesus Cristo. É a fé que Ele morreu no nosso lugar para perdoar os nossos pecados, quitar as nossas dívidas e sanar qualquer resquício que tenha ficado com Deus. Mas o caso de Raabe é muito interessante. Note que, em primeiro lugar, ela creu no Deus de Israel. Creu que Deus tinha entregado a terra para os israelitas. Creu no poder imenso daquele Deus. Creu que foi aquele Deus que abriu o Mar Vermelho, que livrou os israelitas do Egito. E depois, mediante ao que ela cria, ela ajudou os espiões na sua missão. Essa atitude de Raabe traria salvação para ela em vários níveis. O primeiro nível foi o nível físico. Ela foi salva de ser despedaçada pelo exército israelita. O segundo nível foi o nível familiar. A família dela também foi salva pela fé que ela teve e pela ação que ela desenvolveu.
O terceiro nível, ela foi salva espiritualmente. Raabe foi aceita no povo de Israel. A história conta que ela casou com um homem chamado Salmão, e nós vemos o nome de Raabe na genealogia de Jesus. Perceba que Raabe gerou obras dignas daquilo que ela dizia crer. Ela arriscou a sua vida, arriscou a sua família, arriscou o seu contato social, arriscou tudo para ajudar aqueles espiões, porque ela sabia que aquilo era a vontade de Deus. Quanto eu e você estamos dispostos a arriscar da nossa vida? Quanto a nossa fé realmente produz ações impactantes na humanidade? A terceira atitude de Raabe foi gerar frutos. Talvez aqui nós estejamos falando um pouco mais em consequências do que em atitude. Mas o fato é de que ter escolhido e testemunhado da sua fé para os espiões foi fundamental para que o povo de Israel conseguisse coragem e estratégia para conquistar a cidade. Se você olhar atentamente para o último verso do capítulo 2 de Josué, você vai ver que eles repetem exatamente tudo que ela tinha dito para eles. A revelação feita por ela de que os homens da cidade estavam desmaiados, de que eles estavam morrendo de medo do povo de Israel, foi de extrema importância. Foi a confirmação que o povo de Israel precisava, que Deus estava no comando e era hora de atacar. A princípio, o testemunho de Raabe foi uma coisa muito simples. Ela foi lá e contou o que ela sentia e o que ela viu. Mas o desdobramento do seu testemunho levou milhares de pessoas para a frente de batalha. Eu fico me perguntando por que os espiões deram crédito a uma prostituta? Por que eles não deram crédito para uma pessoa de bem, que tivesse bom relacionamento com os religiosos da região? Por que eles escolheram esta pessoa? Não dá para saber 100%, mas eu acredito que o testemunho dela foi tão apaixonado, que o testemunho dela foi tão envolvente e que a crença dela gerou atitude tão forte, salvando os espiões, que eles entenderam que a fé dela e o momento em que ela estava vivendo, sim, aquilo era muito confiável. Nossos testemunhos, eles podem ser ferramentas poderosas para nós mudarmos o mundo onde nós vivemos. Nos cultos presenciais da nossa igreja, nós sempre temos o espaço para os testemunhos. Nas reuniões online de oração, nós temos espaços para testemunhos. Nas reuniões dos idosos, eles também têm espaço para testemunho. E com certeza, existe espaço para testemunho nas nossas casas, no nosso trabalho, com os nossos amigos mais chegados, em todos os lugares. Deus abre possibilidades para nós testemunharmos. Seja corajoso como Raabe e fale da sua fé para as pessoas. Um pequeno testemunho pode gerar grandes mudanças na vida das outras pessoas. Fechando essas ideias, eu gostaria de dizer para você que essa reflexão que nós fizemos sobre ter uma fé genuína, uma fé que gera obra e uma fé que dá frutos, deve ser a base da nossa avaliação essa semana. Nós estamos sendo assim? Eu gostaria de convidar você a pensar em uma maneira de colocar a sua fé em prática nessa semana. Pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa grande, pode ser dentro da tua própria casa, pode ser no seu trabalho, pode ser até pela internet, se você tiver oportunidade. Mas faça algo que Deus já está te mandando fazer há algum tempo e glorifique o nome dEle. Tome uma atitude corajosa, como aquela mulher que nem conhecia direito a Deus. Cria nele, mas não o conhecia. E vamos deixar Deus mudar a história através da nossa vida. Eu gostaria de fazer uma oração por você e logo em seguida eu vou deixar a bênção pastoral. Deus querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa colocar em cada um de nós fé que toma decisões,
fé que gera ações, fé que não fica morta em si mesmo, mas que age intensamente. Abençoa a vida dos meus irmãos, que o Senhor possa estar fazendo cada um aqui crescer cada vez mais e que essa semana seja uma semana de bênçãos, uma semana onde nós sejamos ousados em falar do que nós cremos, em falar daquilo que está dentro do nosso coração. É o que te peço em nome de Jesus. Querido, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, de agora e para sempre. Amém. Tenha uma ótima semana na presença do Senhor e siga firme em oração. Um grande abraço.